Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos e vários lugares, mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Levante a tua espada nas mãos e diga assim: és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Você convidou o Espírito Santo de Deus como principal para ministrar, para falar ao teu coração. E quando você disse: eu vou à casa do Senhor, eu vou ali no 17º aniversário da Igreja Batista Vale da Bênção, no bairro de Lourdes, e quando eu chegar ali, eu tenho certeza que Deus vai ministrar o meu coração, porque no dia de festa, Jesus, Ele gosta de festa, e o nosso Deus é um Deus festeiro, queridos. Nós podemos avaliar toda a Bíblia do Antigo Testamento, quando estava apontando para o Messias, quando Deus Ele formava ali as festas. A Bíblia nos diz que uma das festas que Deus mais gostava era o chamado festa de Shavuot, ou mesmo que Pentecostes, ou festa das colheitas, aonde ali os servos de Deus, eles plantavam, eles lançavam ali a sua semente diante da terra, e no momento em que eles plantavam ali, eles colhiam o melhor de Deus, e no momento em que eles colhiam o melhor de Deus, queridos, eles ofereciam os primeiros feixes a Deus. Houve um ato profético no livro de Atos, pastor, que ali no livro de Atos capítulo 2, que no momento em que eles estavam reunidos no mesmo lugar, no livro de Atos capítulo 1, se eu não me engano, versículo 15, diz assim a palavra de Deus, que estavam mais ou menos 120 pessoas reunidas naquele lugar. Quando nós estamos reunidos na presença de Deus, queridos, os primeiros feixes estão adorando a Deus, os primeiros feixes estão glorificando a Deus. Você é o primeiro feixe que é oferecido diante do altar de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus oferecia os primeiros feixes, ali as pessoas ofereciam os primeiros feixes a Deus, era porque era o seu melhor, era o dízimo da sua lavoura, da sua colheita. E nessa noite Deus preparou aqui os melhores. Deus preparou a primícia do povo aqui de Formiga, porque eu creio que virão milhares sobre esta igreja. Eu creio que esta igreja crescerá tanto, queridos, assim como na igreja de Atos dos Apóstolos, quando mais ou menos 120 pessoas estavam ali na presença de Deus e foram oferecidas a Deus, começaram a buscar a Deus. Conta-nos a palavra de Deus que eles oravam, eles buscavam a presença de Deus. O crente, o servo de Deus, ele tem que gostar da presença de Deus, ele tem que gostar da oração, ele tem que gostar do poder de Deus, porque quando o crente gosta do poder de Deus, quando ele se une ao pastor para orar, para jejuar, para subir ao monte, para buscar o poder de Deus, a igreja começa a crescer. E ali aqueles 120 estavam reunidos, quando de repente, conta-nos a palavra de Deus no livro de Atos capítulo 2, versículo 1, de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar sobre a vida do povo. Na primeira pregação de um pescador, ontem nós tivemos o privilégio de sentar com 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e ainda no barquinho, na verdade, eles apresentaram aqui Pedro, Tiago e João. Mas sabe o que acontece? Deus chama um pescador. Quem sabe você entrou aqui nessa noite achando que você não pode pregar, achando que você não pode ser um missionário, achando que não pode ser um pastor, e o diabo ele tem ministrado isso ao teu coração. Nessa noite eu quero lhes dizer algo, queridos. Não importa a tua
é mecânico, pedreiro, pescador. Jesus, ele fala em parábola, e Jesus falava em parábolas com os pescadores, porque Jesus dizia a eles: vos farei pescadores de homens. E nessa noite eu quero lançar uma palavra profética para a Igreja Batista Vale da Bênção. Deus está fazendo de cada um de vocês pescadores de homens, pescadores de vidas. Corra atrás da vida, corra atrás das almas, queridos, porque elas são importantes para Deus. E quando eles estavam reunidos na pregação de um pescador, 5.000 almas se convertem, 3.000 almas se convertem, e depois mais 5.000 almas se convertem. Isso se chama poder de Deus. E no texto que nós acabamos de ler diz: e acontecerá, no versículo 2, no capítulo 2 de Atos, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Diga comigo: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vira para o seu irmão, dê um sorriso bem bonito para ele, diga assim: meu irmão, quem disse isso foi o Senhor. Fala com ele assim: o Senhor vai liberar o Espírito dele sobre a tua vida. Pergunte para ele: você crê? Muitos de nós que cremos estamos buscando a unção de Deus sobre nossas vidas. Por que que o Senhor está derramando o teu Espírito, queridos? Porque nos últimos dias haverá guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, seremos atribulados, mortos, seremos odiados por causa do nome de Jesus, etc. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 14, fala sobre isso, traz uma palavra profética para a vida da igreja. Quantas guerras nós já acompanhamos pela história, passando em jornais, em depoimentos, que acompanhamos pela televisão. Um momento de dificuldade, está no momento de terrorismo sobre a terra, onde você vê esses terroristas pelo mundo, ali lançando bomba na Inglaterra, lançando bomba na Espanha. O terrorismo está se espalhando sobre a terra. Quando no livro de Isaías capítulo 30, versículo 25, tem uma palavra profética dizendo: o dia da grande matança, quando caírem as torres. Lá não estava falando de uma torre que foi feita, uma torre simplesmente de 3 metros de altura, mas estava falando de um poder econômico mundial, globalizado. As torres gêmeas ali de Nova York, queridos, do World Trade Center, quando eles estavam reunidos naquele lugar, ali haviam diamantes, pedras preciosas, barras de ouro. E ali, quando o terrorismo veio, choca o mundo no dia de 11 de setembro de 2001, quando 3 aviões ali chocam quando as torres gêmeas, e ali elas vieram abaixo, e nós começamos a ficar aterrorizados, começamos a ter síndrome do pânico, porque temos medo de sair da nossa casa, com medo de ser assaltado. Mas a nossa segurança está em Jesus. Jesus, ele te chamou, Jesus, ele te escolheu, Jesus, ele te colocou aqui para dizer para mim e para você, queridos, que nós somos mais que vencedores nele, e que agindo ele, quem impedirá? O Senhor, ele está agindo na tua vida, e o Senhor, ele está dirigindo esta palavra para você, porque o evangelho do Senhor, ele é mais poderoso do que a bomba de Hiroshima. O evangelho do Senhor, ele é mais poderoso do que qualquer terrorismo nesse mundo. E você que tem a palavra de Deus na tua vida, você pode atrair o avivamento para a formiga, queridos. Eu me lembro quando eu estava orando, ainda sendo um adolescente, um jovem, fora chamado para o ministério do Senhor, ainda jovem. Nós íamos direto para o monte, e ainda vamos para o monte. E chegando ali, o irmão, ele orava por formiga, ele dizia assim: Senhor, coloca formiga em nossas cabeças. No momento eu olhei para ele, eu disse assim: meu Deus, esse irmão deve estar ficando doido, deve estar ficando louco, pedindo para colocar formiga na cabeça dele. O que está acontecendo? Quando eu fui olhar, eu fui conversar com o irmão, eu disse assim: meu irmão, o que você está pedindo? Deus para colocar formiga na tua cabeça? Ele diz assim: pastor, não é formiga, é a cidade de formiga. Eu estou orando pela cidade de formiga, porque Deus está me mostrando que vai vir um avivamento muito grande sobre a vida da cidade de formiga. Queridos, é a primeira vez que eu prego na cidade de formiga, e eu já vejo com os meus olhos da fé. Deus precisou me trazer aqui e ver com os meus olhos carnais, porque eu vejo um grande avivamento sobre essa cidade. E esse avivamento não vai começar
começar somente no pastor Júdice, somente na vida dos missionários, somente na vida dos diáconos, dos obreiros dessa igreja, mas esse avivamento vai começar na vida de cada crente que está sentado na igreja, que vai pregar o evangelho do Senhor aqui nos quatro cantos de formiga. Vira para o teu irmão, dê um sorriso bem bonito para ele e diga assim: meu irmão, Deus te escolheu para levar esse avivamento. O Senhor te chamou para marcar a história. No texto que acabamos de dizer, queridos, diz que o Senhor, Ele derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Existe uma diferença de receber o Espírito Santo, mas do derramamento do Espírito Santo é todos aqueles que creem no nome de Jesus. Muitos estão dentro da igreja, queridos, muitos recebem a bênção do Senhor como se fosse um relâmpago, porque tem muita fé e creem no nome de Jesus. Mas existem aqueles que estão sempre murmurando dentro da igreja, aqueles que estão impedindo o caminhar da igreja, o fluir da igreja. Estes não trabalham, mas não trabalham. Deus não te chamou para dar trabalho, mas Deus te chamou para dar trabalho para o inferno. Deus te chamou para povoar os céus e saquear o inferno, queridos. Jesus, Ele foi, arrombou a porta do inferno, tomou a chave da mão de Satanás e disse: eu venci a morte pelo meu povo, e o meu povo vai vencer comigo. Sabe por quê? Porque o meu povo é lavado, remido no meu sangue. O meu povo é o meu corpo, o meu povo anda comigo em unidade. Por isso você que é ovelha, ovelha anda do lado do pastor, ovelha anda junto do pastor. Queridos, agora o bode, ele começa a dar coice no pastor, o bode começa a dar chifrada no irmão que está do lado. Deus não te chamou para dar trabalho, mas Deus te chamou para ser uma bênção na vida do teu pastor. Deus te chamou para ser uma bênção na cidade de Formiga. Deus te chamou para marcar a história. Não importa se você nasceu na cidade do interior, queridos, mas Deus te chamou para marcar a tua história. E se você crer, você pode sair daqui dessa cidade como um grande avivalista para pregar as nações. Eu me lembro quando eu era um novo convertido, queridos, uma irmã simples, humilde, dirigia um culto de oração. Essa irmã se chama Laelce, na igreja batista da Lagoinha, queridos. A minha mãe foi fazer cortina porque ela mexe com confecção. Para a casa dessa mulher nós chegamos lá, estava o povo orando, buscando. Eu tinha 14 anos de idade, estava com a mochilinha nas costas, e ela olhou para mim e disse assim: Deus tem um chamado na tua vida, você será um pastor e você levará o evangelho no mundo inteiro. Naquele momento eu olhei para minha mãe e disse assim: mãe, não é possível, eu não vou ser crente nunca na minha vida. Aí ela disse para mim: se Deus falou, quem é você para dizer contra? E eu tive fé, queridos, e eu disse assim: amém. Quando eu me converti aos 17 anos, queridos, comecei a buscar o Espírito Santo de Deus, como qualquer outro jovem. Eu não tenho vergonha de falar, nunca contei o meu testemunho em tantos outros lugares. Mexia com drogas, fumava, bebia, mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, o Senhor Jesus entrou na minha vida. E quando eu estava numa igreja, passando perto de uma igreja bem pequenininha, um pastor humilde, que nem sabia falar direito, apontou o dedo para mim e disse assim: Deus tem um chamado para a tua vida, você levará o evangelho aos quatro cantos da terra. E eu disse assim: agora eu já tenho fé, agora eu já tenho fé para receber, e eu recebo em nome de Jesus. Se você tiver fé, queridos, essa noite você pode sair daqui um missionário, você pode sair daqui um pastor, você pode sair daqui um grande evangelista que vai pregar para multidões, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te capacitou. E quem é o homem para dizer contra? Porque agindo o Senhor, quem impedirá? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, quando foi chamado, queridos, no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, quando ele estava diante de Deus, ali as pessoas vinham para trabalhar a ele, o pastor Júdice, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava desenvolvendo. Ali Satanás começa a enviar aqueles para atrapalhar a igreja do Senhor, a obra do Senhor, somente para atrapalhar, somente para criticar. Nunca põe a mão no arado, mas só vem para criticar. O apóstolo Paulo, tendo entendimento disso tudo, ele lança uma palavra profética
agrada a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Muitas das vezes, queridos, Deus vai precisar que você agrade a Deus. Eles vão te chamar de puxa-sardinha de pastor, eles vão dizer assim: você só anda do lado do pastor. Não importa, queridos, continue edificando as muralhas que Deus colocou diante de você, continue construindo a tua vida, edificando as muralhas da tua alma. Não importe, não pare a obra. Assim como Neemias, ele disse: eu não posso parar para servir a Sanbalate e Tobias. Deus está dizendo para você: não pare a obra que Deus começou a fazer na tua vida. Não pare, não pare, não pare, não pare. Continue rompendo em fé, continue conquistando, continue em nome de Jesus Cristo edificando tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais tudo aquilo que você pensa ou pede, conforme o poder que opera em você. Sabe qual poder é esse, queridos? Esse poder se chama fé. Se eu perguntar aqui quem tem Jesus, eu creio que cada criança, cada adulto, cada jovem vai levantar as mãos. Mas quem tem a fé de Deus são poucos. São poucos que ativam a tua fé. Eu estava dizendo sobre essa irmã. Dirigiu um culto no lar. Hoje ela dirige um culto para 30 mil pessoas. Você sabe o que é isso, irmãos? No culto na Igreja Batista Lagoinha, em Himalaias. Quem conhece ela que levante as mãos? Culto de libertação. Diga assim comigo: fazendo história. Vira para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: fazendo história. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, você quer marcar a tua história? Você quer marcar a sua história? Homens cheios de sabedoria humana, mas vazios do Espírito. Deus, ele nos chamou, queridos, para conquistar. Mas existem muitas vidas que são homens que são cheios de sabedoria, tem muito conhecimento humano, fez não sei quantas faculdades terrenas, mas não tem a unção do Espírito Santo. Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos deste mundo e não segundo a Cristo. Ontem nós estávamos dizendo, quem sabe hoje você entrou aqui, você está preso a uma tradição humana. Você não aceitou a Jesus, não está caminhando na Igreja Batista Vale da Bênção, porque você está seguindo uma tradição que foi te ensinado de tataravó, de bisavó, de avô, de pai, de mãe, e você não pode largar essa tradição. Tente cuidado, não faça isso, mas siga Jesus. Você segue Jesus através da palavra. Ao contrário, queridos, a Bíblia também nos diz: tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Existiu um grande filósofo chamado Nietzsche. Quem conhece a história de Nietzsche, queridos? Muitos conhecem a história de Nietzsche, mas poucos conhecem a biografia de Nietzsche. Nietzsche, ele conquistou a nação. Foi um homem que nasceu na Alemanha, na cidade de Ronk, dia 15 de outubro de 1844. A sua vida era uma vida dedicada a Deus. Nietzsche, queridos, ele admirava tanto os seus avós, mas tanto o seu pai, que ele queria ser um pastor. Ele entrou para fazer teologia e começou a entrar na linhagem de teologia, e ele começou a estudar a palavra de Deus. O filósofo ali, depois ele entrou fazendo filosofia, e disse para ele, massageou o ego dele, começou a dizer: Nietzsche, mas como você é inteligente, larga a teologia, meu filho, começa a fazer filosofia. Quem sabe hoje, quem está estudando, quem está na faculdade, levante as suas mãos. Quem mais? Amém? Quem sabe lá na faculdade, queridos, você chega lá e as pessoas viram para você: deixa de ser bobo, irmão. Ser crente, você acredita em Deus, começa a ministrar na tua vida, deixa de ser bobo, irmão. Você é tão inteligente, você é uma pessoa tão inteligente e está indo lá na igreja dos crentes. Nietzsche, queridos, ele deu ouvido. A Bíblia nos diz no livro de Salmos, capítulo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Vire para o seu irmão e diga assim: não ande segundo o conselho dos ímpios. Nietzsche seguiu um conselho dos ímpios, um conselho de um homem que não tinha Jesus. E no momento em que ele seguiu esse conselho, sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Ele largou a teologia,
filosofia, e logo ele começou a fazer filosofia, se tornando ateu, porque ele ficou apaixonado com as teses de Schopenhauer, começou a avaliar e a ver as músicas de Wagner, e ele se tornaram um grande ateu. Filho de pastor, queria ser um pastor, queria ganhar as nações para Cristo, mas no momento em que a vaidade entrou no teu coração, a inteligência entrou no teu coração, ele abandonara toda a tua fé, apostatando-se da fé, e começou a servir as filosofias deste mundo. Tende cuidado, não largue Jesus pelas filosofias. Cuidado com a aula de biologia, cuidado com as aulas de ciências, cuidado com as aulas de filosofia lá na faculdade. Tome cuidado, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, e não segundo a Cristo. O Senhor quer que você se apegue à palavra dele, o Senhor quer que você se apegue ao Senhor Jesus, porque ele é o verbo vivo que saiu de Deus, é a boca de Deus sobre a terra. Eu quero lhes dizer algo nessa noite, queridos. A palavra que Nietzsche ministrava, ele amou mais, porque a palavra filosofia, a palavra filos, vem da raiz amor ao conhecimento, à sabedoria. Filosofia, amor ao conhecimento, porque filos vem da raiz amor, e filosofia e sofia vem da raiz que quer dizer conhecimento, amor ao conhecimento, amor à sabedoria. Não ame mais o conhecimento, não ame mais a sabedoria do que o poder de Deus. Deseja a presença de Deus, queridos. Volte-se ao primeiro amor. Quando você lembrava de quando você ia para o encontro bem animado, e você voltava feliz porque você chorava na presença de Deus, você voltava feliz porque você adorava o seu Deus. Como você pode esquecer aqueles momentos que você saltava na presença do seu Deus, rasgava o teu coração na presença de Deus e dizia: meu Deus, eu quero adorar a Ti, eu só quero o Senhor na minha vida, eu só quero o Senhor na minha família, eu só quero o Senhor do meu lado, ó Deus, porque agindo o Senhor, quem impedirá? E o Senhor habita no meio dos louvores. Por isso louve a Deus, exalte o seu Deus, glorifique o seu Deus. A teologia nada mais é do que estudo da palavra de Deus. Hoje todos nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Vire para o seu irmão e diga assim para ele: meu irmão, você está estudando a palavra de Deus, e você está absorvendo a palavra de Deus. Quantos livros nós temos por aí escritos, queridos? Livros pseudo-epigrafados, e para muitos as pessoas acham que não tem nada a ver. Livros que viraram best-sellers, que foi vendido milhares de milhares no mundo inteiro. Quem conhece aqui aquele livro, já ouviu falar Código da Vinci? Quantos livros, quantos já leram esse livro? Quantos livros nós temos por aí escritos, que são escritos em outras palavras fictícias? As pessoas, elas começam a ler aquela palavra, ela começa a ler aqueles livros, ele abandona a palavra de Deus, que a palavra de Deus é fonte inesgotável. Você quer procurar uma palavra de sabedoria? Está aqui. Você quer procurar uma palavra de conhecimento? Está aqui. Você quer procurar uma palavra de conhecimento? Está aqui. Você quer amar o seu pai e a sua mãe? Está aqui. Você quer honrar o seu pai e sua mãe? Está aqui. Você não quer roubar o seu patrão? Está aqui. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é completa, não é um livro fictício, mas a palavra de Deus é a verdade, é a nossa regra de fé e prática. Não abandone a palavra de Deus pelos princípios deste mundo, pelos rudimentos deste mundo, pelas filosofias deste mundo, porque o Senhor, queridos, Ele quer te usar. E hoje em dia estão surgindo muitas seitas, e nós temos que nos levantar, pastor Judson, como apologistas da fé, como defensores da fé. Quantas pessoas estão se emanando do Evangelho, e eles estão seguindo a demônios, dando ouvido a demônios, estão formando novas seitas. Quantas pessoas, quantas seitas nós temos por aí, já começam a trabalhar com algo psicografado, ou até mesmo algo que vem criptografado também, escritos
inscritos em códigos. Tem seitas, queridos, que eles abandonam o princípio do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, e começa a surgir em alguma área, com psicografia, escrevendo livros dizendo que espíritos visitaram. Queridos, quando você morrer, Jesus ele disse para aquele ladrão que estava na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no estado intermediário chamado purgatório. Hoje mesmo estarás comigo no estado intermediário chamado sono da alma. Hoje mesmo estarás comigo no estado intermediário chamado ali a reencarnação. Não, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você fecha os seus olhos aqui, querido, abre os seus olhos, você vê ao seu redor anjos de Deus, você vê, Deus ele se importa tanto com dinheiro, mas tanto com dinheiro. Tem pessoas que são tão mesquinhas, tem um espírito avarento no coração, não sabe ofertar na casa de Deus, mas Deus ele se importa tanto com dinheiro, mas tanto com dinheiro, queridos, que lá as ruas vão ser de ouro, as paredes vão ser de diamante, você vai pisar no ouro, você vai pisar no ouro. Sabe por quê? Porque Deus não importa com essas coisas corruptíveis, tudo vai ficar aqui, mas lá na glória, se você tem desejo de voar, você vai voar. Se você tem desejo de ter um skate de fogo, você vai ter um skate de fogo, em nome de Jesus. Um patins de fogo, você vai ter um patins de fogo. Se você tem desejo de ter uma turbina, você vai ter uma turbina, porque você é livre, você foi criado livre para adorar o seu Deus. Você é livre, queridos, e aquele que é livre adore ao Senhor, porque nessa noite Deus quer liberar uma unção nova sobre a tua vida. Hoje é o dia da tua vitória, queridos. É hoje a tua vitória, é hoje a tua vitória. Existe ali na palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 13, queridos, quando o Senhor ele fala sobre a semente. O maior inimigo que eu tenho é o relógio, oh glória a Deus. Mas quando o Senhor vem falando sobre a semente, queridos, ali havia uma parábola falando, o Senhor Jesus trazendo uma parábola, que a semente que caiu à beira do caminho é aquele que Satanás veio e arrebatou. Aqui caiu em solo rochoso é aquele que ouve a palavra também, o sol vem e queima e mata aquela semente. Aqui caiu entre os espinhos sufocam aquela semente, não deixa ela frutificar. Eu quero lhes dizer algo nessa noite, queridos. Assim como aquela parábola, eu quero citar 3 exemplos. O primeiro exemplo que eu citei aqui nessa noite foi falando sobre Nietzsche. Nietzsche, ele tinha a palavra de Deus, foi ministrada a palavra de Deus no coração dele. Veio Satanás e arrebatou todo aquele conhecimento, tudo aquele que ele tinha de Deus. Outro exemplo que nós temos na palavra de Deus é o rei Saul. Deus chamara Saul para ser rei sobre Israel, mas no momento em que Saul entrou a vaidade, queridos, a vaidade entrou no teu coração. Preste atenção. Deus havia dado uma promessa no livro de Isaías, no livro de Êxodo capítulo 30, se eu não me engano, versículo 10, que iria exterminar totalmente os amalequitas de debaixo da terra. Quando Deus traz aquela promessa, chega a hora da promessa e Deus vira para Saul e diz assim: Saul, preste atenção, é hoje que eu vou te enviar para exterminar os amalequitas. Ali Saul ele começa a subir a vaidade no teu coração. Ele chega lá e Deus havia dado uma palavra para ele que ele tinha que exterminar totalmente os amalequitas, desde o menor ao maior, e não deixar nada. Nessa noite, queridos, Deus traz uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Quando o Senhor diz para mim e para você que você deve exterminar todos os inimigos espirituais contra a tua vida, são todos aqueles inimigos espirituais. Diga comigo: a minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra todos os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra todos os principados e potestades. E cada um, desde o menor ao maior, Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, queridos, seja o demônio menorzinho lá dos principados, o demônio chamado Múshua, Deus está mandando dizer para nós: você tem que exterminá-lo. O maior de todos os principados, não aceite ele agir na tua vida. Quantos principados estão agindo em determinadas regiões, queridos? Principados
principados de depressão, principados de angústia, principados de suicídio. Eu estive em uma nação chamada Suíça, queridos, aonde os adolescentes, o maior índice de suicídio entre os adolescentes do mundo encontra-se no Japão e na Suíça. E eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo desse índice, porque ali as pessoas têm uma vida luxuosa, eles andam bem, mas não têm a paz, não têm a verdadeira paz que o mundo não pode dar. Essa paz se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele está aqui para liberar essa paz no teu coração. E quem é o principado da depressão para tirar isso da tua vida? Quem é o principado da angústia para tirar isso do teu coração? O Senhor, Ele te chamou, Ele te constituiu para marcar a história. Diga comigo, fazendo a história. E quem faz a história, queridos, tem que ser valente, tem que lutar contra cada demônio pequenininho, contra cada principado grande. Não feche o seu quarto, não deixe ele escuro, não deixe ali, não deixe agora a sua zona de conforto, o seu sofá, tua casa, e vá para a casa de Deus. Guerreie, queridos, não aceite a depressão na tua vida, não aceite a angústia na tua vida, porque Deus já te chamou. O outro exemplo que nós temos na palavra de Deus, esse exemplo desse homem chamado Saul, quando Deus havia dado a palavra para ele de ordem, a promessa estava para chegar sobre o povo de Deus. Sabe o que aconteceu? O coração de Saul entrou uma desobediência muito grande. Ele não foi somente desobediente, mas ele foi também obstinado. A palavra obstinado quer dizer, querido, pessoa birrenta, a pessoa teimosa. Quantas pessoas estão dentro da igreja frutificando, adorando a Deus? Deus está levantando, Deus tem uma obra muito grande, mas aquela pessoa está sendo ali na obra de Deus obstinada, teimosa, birrenta, não frutifica, não sabe ouvir, ela está ali só para criticar, para atrapalhar. Deus não te chamou como uma pessoa obstinada. E assim como Saul, ele foi tirado do trono, a Bíblia nos diz que a semente que foi caída em solo rochoso é aquele que ouve a palavra de Deus. Vem o sol e queima e não deixa ele frutificar. Logo é de pouca duração, e por causa da dificuldade, por causa da vaidade, ele logo se escandaliza, se ofende e sai da presença de Deus. Quem sabe você já saiu de alguma igreja chateado com alguma coisa, porque você era uma pessoa obstinada. Eu estou profetizando para a tua vida que você era uma pessoa obstinada. Você era uma pessoa obstinada, porque a partir de hoje eu profetizo para a tua vida que você é uma bênção, que você é um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, que você frutificará na graça de Deus. E aquele que sai, que cai, a semente que cai entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo vêm, sufoca a palavra e não deixa ela frutificar. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Queridos, aquele que sufoca a palavra e não deixa ela frutificar é aquele que vem as seduções do mundo, as fascinações, vem as filosofias deste mundo para atrapalhar o evangelho. Existe um homem chamado Maomé, que nasceu na cidade de Meca, dia 27 de abril de 571. Esse homem, queridos, ele diz ter recebido uma revelação do anjo a Gabriel, e ele escreveu o Alcorão, onde contém a Surata. E no momento em que ele escreveu aquela mensagem, ali muitos adeptos começaram a seguir aquele homem, e hoje se tornara uma das maiores religiões, se não for a maior religião do mundo, que está causando terrorismo. E na Surata, queridos, que ele está dentro do Alcorão, que é um dos livros do Alcorão, está escrito que todos aqueles que não fossem se converter ao islamismo, eles seriam culpados à morte. Enquanto Satanás está ganhando muitos adeptos, criando terrorismo, nós temos o poder nas nossas mãos, o poder do amor, da palavra de Deus, do amor de Deus. E nós nem evangelizamos o nosso vizinho da direita, nós não evangelizamos nem o nosso vizinho da esquerda ou da frente e de trás. Quantas vidas você já levou hoje para a igreja, esse ano a igreja? Deus, Ele te chamou, queridos, não para ser um desses homens, mas Deus, Ele te chamou ali para frutificar. Não deixe os prazeres
prazeres deste mundo, sufocar a palavra e deixar ela infrutífera. Deus não chamou ninguém para ser infrutífero, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para levarmos os oráculos da mensagem do Senhor, a palavra de Deus, aos quatro cantos dessa terra. E aos quatro cantos dessa terra, começa com seu vizinho da direita e da esquerda, na tua rua, começa no teu bairro, começa em Formiga, e ali em Belo Horizonte até os quatro cantos da terra. Assim como a promessa do livro de Atos capítulo 1 versículo 8: mas derramarei do meu espírito sobre toda a carne, em nome de Jesus Cristo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia e Samaria, e em Jerusalém, e até os confins da terra. A bênção começa hoje, depois ao redor, depois ao derredor, e até os confins da terra. Quem quer essa bênção, diga amém. Amém. A Bíblia diz: se descer um anjo do céu e vos pregar um evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. A Bíblia diz ainda mais que Satanás, ele se transfigura até em anjo de luz. Se tudo que for sair da palavra, querido, se o pastor Nilson chegar aqui, nós vamos para um circo, nós vamos tomar um veneno, nós vamos ver Jesus hoje, corra de mim, em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra de Deus é a verdade. Diga comigo, a palavra de Deus é a verdade. Vire para o seu irmão, dê um sorriso para ele, diga assim: meu irmão, marque história. Fala com ele: Jesus te chamou para fazer história. Quem crê que vai fazer a história, diga amém. Amém. Então fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para o Senhor.